O meu nome é Bex e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vim trazer um vídeo que era já para ele ter saído há muito tempo e infelizmente eu acabei atrasando. Vamos de contexto que no ano passado eu fiz um vídeo sobre tier list com VTubers e seus OCs. E falava se eu conseguiria cair na porrada com eles, se eu teria amizade com eles, e foi um vídeo muito interessante. E a partir disso eu decidi que se desse, assim que possível, todo ano eu ia fazer um vídeo desse, com essa interação com outros VTubers, sem ter que interagir com outros VTubers. E deu certo, deu muito certo. E esse ano eu trouxe uma nova ideia. Lá, alguns meses atrás desse ano, eu pedi para algumas pessoas mandassem os seus OCs e VTubers e eu ia montar um time Pokémon. Para quem não sabe, eu sou muito fã de Pokémon. Se vocês quiserem me seguir nas minhas redes sociais, tem muitas coisas sobre Pokémon nas minhas redes sociais. E aconteceu que eu demorei bastante para fazer esse vídeo. Passou 9 meses, nasceu um bebê nesse tempo, mas finalmente esse vídeo estava saindo. Ele acabou atrasando porque o meu objetivo principal era não só montar o time, mas desenhar todos os participantes. Só que é uma ambição muito grande para alguém que não tem tempo de vida. Não, tempo de vida não. Eu não tenho tempo. Então acabou que eu acabei não conseguindo desenhar todo mundo e meio que desisti dessa parte. Mas hoje eu tô aqui para falar a todos vocês qual que vai ser o seu time Pokémon. Bom, vamos começar com qual é o seu time Pokémon. Quando você pensa em Pokémon, geralmente você pensa... Já muitas pessoas pensam em batalha, muitas pessoas pensam no TCG, mas o mundo Pokémon ele não só é envolto em batalhas. Isso é mostrado muitas vezes nos próprios jogos, no mangá e no próprio anime, onde as pessoas às vezes não têm os Pokémons apenas para as batalhas, mas para ajudar em casa, pessoas que levam eles para ajudar em trabalhos, como cafeteria, correios e várias coisas. E também para lazer, até porque um Pokémon também pode ser o seu melhor amigo. E hoje eu vou mostrar para vocês, pessoas que estiveram aqui participando nesse vídeo, qual que vai ser o seu time Pokémon. A gente vai para uma introdução, uma explicação, na verdade. Eu vou me jogar aqui no canto. Eu vou ficar em cima, mas daí eu vou ler para vocês. Então tá tudo bem, tá tudo bem. Só que fica aparecendo, eu tô meio incomodada. Tem como ele não aparecer? Tem como... Ué. Não sei. Ok, vai ficar aqui. Vamos para explicações. A primeira explicação... Nossa, que textão que eu escrevi. Vamos lá. Como eu não consegui desenhar todo mundo, na verdade, como eu não consegui desenhar todas as pessoas, acabou que ninguém vai ter o desenho que eu fiz. Então, eu utilizei as imagens que vocês me enviaram nos comentários ou a que estava no perfil de vocês. Então, como eu não consegui achar todos os artistas, ou não consegui ler a assinatura, ou eu não achei os créditos no perfil, eu vou pedir que vocês me avisem nos comentários para que eu acredite o artista na descrição. Então, vai ter o arroba de todo mundo que está participando e do artista da arte, que fez a arte na descrição. Então, me avisem que daí eu consigo colocar lá na descrição, aqui do vídeo. Vamos lá. O time ele foi inicialmente baseado em aparência e suposições, ou seja, a forma que eu te vejo e como que eu imagino você. Então, todo o seu time vai ser baseado nessa parte de como que eu tô te vendo, como que eu imagino o seu time. Algumas pessoas se descreveram para mim, então eu consegui fazer uma análise melhor, mas como não foi todo mundo, a gente ficou por isso. O time, isso aqui é uma coisa que eu falei já no começo do vídeo, que o time ele pode sim ser utilizado para combate ou lazer, que é o mesmo Pokémon que vai ajudar você para ir na final da Liga Pokémon, pode ser o mesmo que você passeia, te ajuda e que é o seu amigo. Todo mundo vai ter um Shine no time. Para quem não tem muito conhecimento em Pokémon, um Pokémon Shine é aquele que ele é um Pokémon brilhante. Então, ele é extremamente raro. Não vou falar extremamente, né? É um pouquinho raro. Ele é um Pokémon raro. E ele geralmente muda a cor. Geralmente, ele muda a cor. Toda vez que um Pokémon... Eu vou pegar um exemplo aqui.
Eu ia falar o Pikachu, mas o Pikachu é o pior exemplo que existe. Temos o Impod. O Impod, a cor base dele, a cor clássica, é o roxo. Mas o Shine dele é vermelho. Então os Shines têm cores diferentes e eles são pokémons brilhantes. Eles brilham. Você pode. Quando vocês. Eu não sei se aqui alguém, né, joga um Pokémon, mas vocês também podem pesquisar que a maioria desses Pokémon, quando eles aparecem, eles estão brilhando, tipo, saindo aquelas estrelinhas bonitinhas, tudo fofinho. Então eu decidi que todo mundo vai ter um Shine, porque eu acho que ter um Shine na equipe é muito legal. Então, isso mais por estética, porque o Shine não muda nada na questão de poder, nem nada. Só é legal ter um Shine. Ah, eu fiz para todo mundo esse estilo de apreciação de time e irei postar nas redes sociais. Este estilo que eu fiz, eu vou mostrar agora para vocês, que daí eu vou liberar nas redes sociais. Ainda hoje que lançou o vídeo, ou provavelmente amanhã, porque daí eu tô esperando vocês lançarem. Nem todo mundo tem os artistas, então eu vou mostrar pra vocês verem o que eu tô falando. Essa daqui é uma apresentaçãozinha que eu fiz. Inicialmente o vídeo ia ser feito por ela, mas eu decidi fazer de outra forma. Então essa daqui vai ser postada nas redes sociais para vocês terem acesso. E ali em cima, se vocês... aqui não dá pra ver no vídeo, mas dá pra ver melhor quando você tá com o celular à mão. E aqui tá o arroba da pessoa e os créditos da arte. E aqui tá o meu arroba e a artista que fez essa arte aqui pra mim. E aqui o meu time Pokémon, que eu vou explicar ele futuramente para dar uma introdução para vocês do vídeo. E é assim que vai ter o de todo mundo e tem as corzinhas básicas que eu peguei de todo mundo. É isso. O vídeo tá com minutagem. Nossa, acho que eu tô na frente, peraí. Ah não, tudo certo. O vídeo ele tá com minutagem. Então, tipo, tudo, tanto a introdução, finalização e o nome de todo mundo vai estar aqui embaixo, assim como eu fiz na última vez. Eu vou deixar em algum desses cantos aqui, que eu nunca sei qual é, o card para vocês verem o vídeo que eu fiz a tier list. Então aqui embaixo vai ter o nome de todo mundo, mas eu gostaria que vocês vissem o vídeo todo. E, calma, eu acho que temos mais explicações. Hoje o vídeo está sendo postado no dia 22. E o meu aniversário é 2 dias depois, meu aniversário é dia 24. E parabéns pra mim, muito obrigada a todos. É isso. E eu vim dar mais uma explicação, uma última explicação para vocês, que havia mais algumas pessoas que elas desativaram as contas ou outras que foram retiradas do vídeo. Então, esse vídeo vai ter menos pessoas do que deveriam. Era para ter umas 20 e pouco, eu acho, e acabou diminuindo para 17 ou 18, não vou me lembrar direito. Então, vamos começar. Eu vou me trocar de lado para cá, porque ali na direita vai ter os Pokémon. Eu vou ter que deixar um pouquinho menor. Acho que esse tamanho tá bom, né? Eu não vou atrapalhar ninguém aqui, não, eu acho. Vamos lá. Meu Deus, essas transições estão muito travadas. A arte quem fez é a Ju Xiao. Ju Underline Xiao. Muito obrigada. E aí ela fez a arte mais lindas. Não foi do jeito que eu queria o meu nome. Mas o nome de vocês veio bonito. Eu acho que o meu travou. Tex. Eu de novo. Meu Deus, minha imagem não tá indo. Vamos começar pelo meu time. Que o meu inicial é um roulette de geração 7. Todo mundo teve a chance de escolher uma... Todo mundo pode escolher uma geração e eu montei um time baseado nisso. Eu escolhi o roulette porque ele é o meu time Pokémon favorito. Ele é meu time Pokémon. Ele é o meu inicial favorito de todas as gerações. Eu comecei a gostar dele por causa do Pokémon Unite e Unity. Não sei, é o Pokémon de batalha versão LoL. E foi por causa disso que eu comecei a gostar dele. E ele é um Pokémon incrível, tá? Ele é um Pokémon irado pra caramba. Ele é do tipo planta e do tipo voador. E depois, quando ele evolui, ele troca pro tipo fantasma. Uma coisa que eu acabei não falando pra vocês, mas eu tentei não repetir o Pokémon de todo mundo. Então talvez tenham pessoas que têm a primeira evolução do Pokémon e tem pessoas que têm a terceira daquele Pokémon, daquele mesmo Pokémon. Eu tentei não repetir. Alguns eu repeti e alguns eu tentei não repetir, porque eu não queria que todo mundo... Porque, como posso explicar isso? Eu tentei... Como posso falar? Cada jogo de Pokémon tem novos Pokémon. Só que acontece que nem todos os jogos têm
tantos pokémons assim. E acontece que pode sim ter um Pikachu da geração 1 lá na geração 7, mas eu não ia pegar ele da geração 1. Eu não ia colocar no seu time. Eu coloquei pokémons da geração 7. Então, às vezes não tem tantos pokémons que eu achava que combinava. Então acabou que ficou mais ou menos nessa. E o meu próximo Pokémon é um Wimpod Shiny. Eu peguei a versão Shiny do Wimpod. Apesar de eu gostar da versão clássica dele, eu gosto pra caramba do Wimpod Shiny. E eu gostaria muito de ter um em Pokémon Ultramon que estamos jogando. Eu gostaria muito. Aliás, eu convido vocês a assistirem a mesma gameplay de Pokémon Ultramon. Mas também vocês podem acompanhar outros meus vídeos de Pokémon que fiz aqui no canal. E eu vou deixar eles todos aqui na tela e no final do vídeo, talvez. E eu escolhi um Impod, que ele é do tipo inseto e água. E ele é ele é um dos meus Pokémon favoritos. Meus Pokémon favoritos é o Rowlet e o Impod, como vocês podem ver aqui. Não tinha como eu não colocar eles. Eles são meus Pokémon favoritos. E por incrível que pareça, pode parecer que o Impod é um Pokémon fraco, mas ele não é tanto assim. Eu usei ele para competir em Pokémon Sword e Shield e ele deu um amasso. Ele amassou todo mundo lá, com a versão Wimpod e como Golisopod. O meu segundo Pokémon é um Licoroc, é um Pokémon tipo pedra. Aliás, gente, eu vou falar os tipos em português, porque que se dane em inglês. E eu criei um Licoroc porque eu acho ele um cachorro. Ele é um cachorro. Ele é um cachorro, né? Eu acho ele um Pokémon muito bonitinho e eu sou muito fã de cachorros. O meu quarto Pokémon é um Salandit de veneno e Pokémon. Eu pensei nesse time como um time competitivo, mas um time de companheirismo. E um Salandit é um Pokémon que dá para fazer esses dois. E ele, como companheiro, se daria muito bem. Ele é aquele tipo de Pokémon que você consegue fazer um ataque surpresa facilmente. O meu quinto Pokémon é um Vulpix de Alola, que é um Pokémon de gelo. Isso é uma outra explicação para quem não conhece tanto de Pokémon. Existem versões diferenciadas de Pokémon. Eu vou tentar explicar isso rapidamente para vocês. Existe atualmente vários tipos de Pokémons, várias variâncias dele. Então tem o Shine, que é o Pokémon brilhante, mas também existe as versões de regiões. Então existe a versão de Alola, atualmente, e a versão de Galar. E a versão de Alola, quando as versões de regiões podem mudar os Pokémons. Então o Vulpix, o clássico dele é um Vulpix de fogo. Mas o Vulpix de Alola, ele é de gelo. E acaba criando Ninetales de gelo. E também existe isso em Galar. O Ponyta, ele mesmo o Ponyta é um Pokémon de fogo. Mas quando ele vai pra Galar, quando o Ponyta de Galar é um Pokémon, se eu não me engano, do tipo fada. Posso estar enganado, mas eu tenho quase certeza que é um Pokémon do tipo fada. E também existem outras coisas, outras variantes de Pokémon, como as Megas Evoluções, o Gigantamax, e eu esqueci os outros, eu esqueci o nome dos outros, que se eu não lembro é porque não é importante para mim, mas eu só queria explicar que tem esse daqui, nem todo mundo tem, eu tenho quase certeza que nem todo mundo tem, porque só tem pouquíssimas pessoas de Alola e de Galar aqui nesse vídeo, pouquíssimas mesmo. E é isso, só queria dar uma explicadinha. E o último é o Togedemaru. Vocês vão ver que talvez no time de vocês tenha como posso explicar? Um equilíbrio. Um equilíbrio entre combate e companheirismo. Nem todo Pokémon ele precisa ser um Pokémon para combate. Às vezes ele só tá ali para ser seu apoio emocional. E é assim que vai ser esse vídeo. A gente, só para lembrar que está em ordem alfabética. Então vocês vão ver tudo isso por ordem alfabética. Eu só comecei por mim para poder explicar para vocês. Eu descobri que eu posso fazer pelo teclado. Eu esqueci que esse teclado existia. Mas vamos começar isso daqui. A gente vai pro Alex. Que, gente, eu não sei porquê, mas as transições que eu fiz bonitinhas não estão indo. Era pra ir mal legalzinho o nome de vocês. Não sei porquê não está indo. Ai, a gente tanca, né? A gente aguenta.
É porque não tá indo, porque não tá indo. Eu fiquei tanto tempo fazendo isso. Vamos lá. O Alex, ele é um OC da Sama. Ali embaixo está as redes sociais da Sama. Sama, saudade de você. Ai, saudade de desenhar pro servidor da Sama. E ela deu algumas descrições sobre ele. Que ele é um mago astrólogo, ele ama viajar e contar história. E a geração dele é a geração 2 de Pokémon. Eita, pega. Eu queria falar que todas as seleções de Pokémon eu fiz. Cada vez que vocês mandavam, eu já escolhi o Pokémon de vocês. Então a escolha foi feita há muito tempo atrás. Aliás, eu descobri algumas funções muito legais, tipo, daqui. O que é isso daqui, ó? Entendi. Opa, calma. Opa, calma, calma. Passou muito pra frente. Ó, gente, a transição tá indo, só que ela tá bugada. Tá, vamos lá. Geração 2. E o inicial que eu escolhi pro Alex é o Totodile, um Pokémon do tipo água. E eu vou falar que o Alex eu escolhi a questão dele por aparência, mas também por questão dele ser um mago. E vocês vão perceber isso um pouco mais pra frente nas escolhas que eu fiz pra ele. Que o segundo Pokémon que eu escolhi é um Espeon, que é um Pokémon do tipo psíquico. E como ele é um mago, eu achei que o Espeon eu vejo ele como um gato. Eu vejo o Espeon, muita gente tem uma confusão com as evoluções do Eevee, mas eu vejo ele como um gato e eu acho que seria muito interessante. Imagino muito aquelas cenas dele com, tipo, o gato no ombro, igual aquelas cenas de vilões de filme, sabe? Ele não é um vilão, eu imagino, mas seria muito legal. E o terceiro que eu escolhi pra ele é o Kingdra. E eu escolhi o Kingdra Shiny. E ele é um Pokémon do tipo dragão e do tipo água. E eu também. Eu não consigo explicar exatamente pra vocês por que eu escolhi o Pokémon pra todo mundo. Mas eu acho que quando vocês analisassem cada Pokémon, não só Pokédex, mas analisar vídeos, a forma do Pokémon, talvez vocês entendessem um pouco do porquê eu escolhi eles pra vocês. A minha quarta escolha pro Alex é um Maripe, que é um Pokémon do tipo elétrico. E dá pra perceber que, como eu falei, eu dei uma eu dei uma equilibrada entre a questão do combate e a questão do companheirismo, né? Porque o Maripe, apesar de ser um bom Pokémon, não exatamente um bom, um ótimo Pokémon para combate, ele é um ótimo Pokémon. A minha quinta escolha foi o Piloswine, que é um Pokémon do tipo terrestre e do tipo gelo. Eu acho que ele combinaria muito com o Alex. Essa foi muito questão de aparência. Eles seriam muito amigos. Um pentearia o cabelo do outro. E a última é o Togetic, que é um Pokémon do tipo fada e do tipo voador. Eu escolhi ele exatamente por ser um Pokémon do tipo fada. E eu acho que a questão do tipo fada no time do Alex, que ajudaria muito aí no combate, mas também para pesquisas. Como ele é um mago, um astrólogo, ele provavelmente gostaria de Pokémons que ajudassem ele nessas viagens, nessas aventuras dele. E agora, passando para nossa próxima pessoa, que é o Aloys. A transição dessa vez foi. O Aloys, que é um VTuber. Gente, nossa, eu acho que eu vou ficar bem do lado dele. Eu acho que eu vou me tacar aqui mesmo. Ah, vou ficar aqui mesmo, vai. O Aloys, que é um VTuber. O Aloys escolheu a geração 5. E o Aloys, eu escolhi um tipos muito específicos de Pokémon pra ele. Então, vocês vão entender agora, porque o inicial dele é um Tepig Shine. E eu vou falar que eu tive um erro na escolha dos Pokémons do Aloys, mas foi porque eu fui meio burrinha, eu não tinha percebido isso. O Aloys tá com um Tepig Shine, que é do tipo fogo. E vocês vão perceber o time dele facilmente. Eu não vou nem falar o porquê eu escolhi, eu vou só falando o time dele. A segunda escolha para ele, eu peguei um Volcarona, que é um Pokémon do tipo inseto e do tipo fogo. Depois do Volcarona, eu escolhi o Zebstrika, que é um Pokémon do tipo elétrico. E depois do Zebstrika, eu escolhi o Darumaka, que é um Pokémon do tipo fogo. Depois do Darumaka, eu escolhi o Pansear, que é um Pokémon do tipo fogo. Aí vem o meu erro. Meu erro porque eu não percebi isso. A sexta escolha é o Larvesta,
que ele é a primeira evolução do Volcarona. E ele é um Pokémon do tipo fogo e inseto. E se vocês perceberem bem, eu sem querer escolhi ele do tipo Shine. Eu sem querer peguei o tipo Shine dele. Mas é isso, a Lois tem 2 tipos Shine pra combinar com ele. 2 tipos Shine, tem 2 Shines pra combinar com ele. E eu escolhi basicamente todos os Pokémons do tipo fogo e elétrico por serem Pokémons de transmissão de luz. Eu não posso falar muito sobre a lore do Aloys, porque eu não consigo nem falar da minha. Imagina falar da dos outros. E a escolha para Aloys é porque eu vou chutar que, se eu não me engano, ele é um inseto que se atrai por luz. Se atrai por luz. Então seria interessante para ele ter não só um Pokémon do tipo fogo, mas Pokémon do tipo inseto. Vocês vão ver que inseto não é só uma formiga e não é só um besouro. Um Pokémon também pode ser um inseto também pode ser uma borboleta ou um Pokémon como o Impódio, que é aquele inseto tatuzinho. E essa foi a minha escolha pro Aloys, que foi praticamente todos os Pokémon do tipo fogo e elétrico e também do tipo inseto. A nossa próxima pessoa é a Baninana. Faz tempo que eu não falo com a Baninana. E eu vi as lives dela há um tempo atrás. E a Baninana escolheu a geração 4. Gente, por que não tá indo a transição de vocês? Era pra tá indo. A Baninana escolheu a geração 4. E o primeiro Pokémon dela é o Piplup, um Pokémon do tipo água. E a Baninana, ela é a rainha líder de gangue. Mas ela falou algumas coisas que ela gosta de iniciais do tipo água e odeia o Chikorita. E daí eu acabei escolhendo. Ela não escolheu a geração 4. Eu que escolhi pra ela. Perdão, eu que escolhi pra ela a geração 4 e meti o Piplup pra ela. E continuando, como eu falei, equilíbrio entre equipes. Além do Piplup, a Baninana vai ter o Sneasel. Eu nunca sei falar o nome de... Gente, eu sou péssima em falar o nome de Pokémon. Ela vai ter um Sneasel, que é um Pokémon do tipo sombrio e do tipo gelo. Porque eu não sei se vocês... Eu não sei se alguém aqui lê o mangá de Pokémon, mas o Sneasel é um dos Pokémons do Silver, que é o filho do Giovanni. E ele foi um ótimo Pokémon para ajudar ele a ser um grande ladrão. Ele conseguia fazer muitas coisas com o Sneasel, como entrar em lugares escondidos, e em combate eles dois eram ótimos nisso. Então eu escolhi exatamente por isso. Ele é um Pokémon muito bom como companheiro, mas também muito bom caso você precise dele para combate. Mas como ela é uma líder de gangue, eu não podia só escolher... Eu tinha que escolher um Pokémon que fosse brutal para um combate de gangues, e eu peguei um Garchomp, um Pokémon do tipo terrestre e do tipo dragão. Eu acho que o Garchomp combinaria muito, muito, muito com a Baninana, e é por isso que eu escolhi ele. Minha quarta escolha é o Togekiss, que é um do tipo fada e voador, porque ele combina muito em questão de aparência com a Baninana. E, Baninana, eu não achei a pessoa que fez essa sua arte, então, por favor, me ajuda. Quem que foi que fez? Próximo Pokémon é o Luxray, que eu peguei ele da versão Shine, e ele é um Pokémon elétrico. Ele, novamente, é a mesma coisa do Garchomp, ele é um Pokémon que pode sim ajudar em combates mais pesados. O Sneasel, ele não vou falar que ele não ajuda em combate pesado, mas eu imagino que o Garchomp e o Luxray são umas boas escolhas. E como eu falei que ia ter equilíbrio, a nossa sexta escolha é o Roserade, que é um Pokémon do tipo planta e veneno. E eu escolhi ele porque eu imagino que, tanto na questão de aparência como a lore da Baninana, ele combinaria. Pela questão de ser ele é um Pokémon que você vê ele como um Pokémon bonito, mas ele também pode ser brutal, principalmente por ele ser do tipo veneno. Então essas foram as minhas escolhas para você, Baninana. Nossa próxima pessoa, Belial. Saudades, Belial. Ai, que saudade de você. Tava com muitas saudades. Vamos lá. Belial. Gente, não podia que a transição não foi. Eu queria muito saber que a transição não foi. Aí foi. Não foi totalmente, mas foi.
Vamos lá. A equipe que eu escolhi pra Banana é da geração 1, primeira geração de Pokémon. E as descrições que eu tenho da Belial é que é um demônio com poder de raio e pode se transformar no que quiser. Alguns de vocês me falaram várias gerações que vocês gostam e eu escolhi uma. Então temos muitas gerações que eu acabei escolhendo, porque a pessoa me deu liberdade para escolher. E o primeiro Pokémon que eu escolhi para Belial é um Charmander. Eu acho que não tem outro Pokémon inicial da geração 1 que combinaria com a Belial sem ser o Charmander. Ele combina completamente com ela. Nosso segundo Pokémon é o Gengar, que é um Pokémon do tipo fantasma e do tipo venenoso. Porque como você me falou que você é um demônio, não vou falar que o Gengar é um demônio, mas ele é um tipo fantasma. Eu imagino que nessa questão do Gengar, porque ele é um Pokémon que adora assombrar as pessoas, vocês combinariam muito nessa parte. E, Belial, você é o nosso Lance VTuber. Porque o Lance, ele é um dos quatro finais da Liga Pokémon. E ele é focado em tipo dragão. Apesar dele ter um Charizard, ele é do tipo dragão. Por incrível que pareça, ele treina Pokémons do tipo dragão. E, na verdade, você pode ser a nossa Iris. Iris, se eu não me engano, é a Iris. Na verdade, você pode ser a nossa Iris VTuber. Não exatamente, porque eu te meti um Gengar e um Charizard. O Charizard não é um Pokémon do tipo dragão, por incrível que pareça. E eu adoro dar risada disso. Mas eu tô te falando que você é o nosso Lance VTuber, porque eu te dei um Gyarados Shiny. O Gyarados, ele é um Pokémon do tipo água e do tipo voador. E o Shiny dele é vermelho. Eu acho que combinaria muito com você. Mas a versão não Shiny dele também combinaria. Mas eu escolhi por questão da sua outra aparência. E a quarta escolha que eu fiz foi o Cubone. Porque eu imagino que vocês se conectariam muito em questão de se entenderem. Eu acho que vocês se entenderiam. E quando você conhece e entende a história do Cubone, você provavelmente se conectaria com ele. E é por isso que eu escolhi Cubone, que é um Pokémon do tipo terrestre para você. E trazendo um equilíbrio entre vários tipos de Pokémon, eu também coloquei um Jolteon, que é um Pokémon do tipo elétrico. Ele é uma das evoluções do Eevee. E eu imaginaria que claramente um tipo elétrico combinaria no seu time também. E a última escolha é praticamente um equilíbrio para a equipe. Como eu falei que toda equipe tem que ter também o seu companheirismo, não que os outros não sejam, mas eu peguei para você um Ditto. E eu peguei ele exatamente porque você falou que você se transforma no que você quiser. E é isso que o Ditto faz. O Ditto, ele consegue se transformar em diversas coisas que ele quiser. Um banco, uma pessoa, em você, em outro Pokémon, qualquer coisa. Então esse foi o time Pokémon que eu montei para você. A nossa próxima pessoa... Opa. Interessante. É um assim, de um querido amigo, colega meu, que é o Sr. Torquel. Muito, saudades, Torquel. Ai, quanto tempo. Mas agora a gente vai pro Blade, que é um assim do Torquel. A descrição que eu recebi foi que ele é um ex-militar que trabalhava com resgate. Hoje em dia ele é pai, um ícone bissexual e um pintor famoso. E o Torquel escolheu a quinta geração. Eu vou falar que a maioria dos Pokémon que eu escolhi foi por questão de ele ser um ex-militar, mas eu entendo que muitos Pokémons que pessoas vejam como um Pokémon brutal ou como um Pokémon para combate, ele também pode ser um Pokémon que pode te ajudar. Eu vejo isso como em vários Pokémon, como o Golisopod mesmo, que apesar de muita gente achar que ele é grande pra caramba, que é um puta de um Pokémon, ele pode ser um Pokémon fofo. Ele consegue. Então, geração 5, o seu inicial é o Tepig. E vocês vão perceber que eu peguei muito. Vocês vão perceber que a mesma coisa que eu fiz com ele, eu fiz com o Aloys. E o Tepig, apesar dele ser do tipo fogo, quando ele evolui, ele vira tipo fogo e do tipo lutador. E aí, como a segunda opção, eu peguei o Timburr, que é um Pokémon do tipo lutador. E depois do Timburr,
eu peguei o Mienshao, que é um Pokémon do tipo lutador. E depois do Mienshao, eu peguei o Virizion. E o Virizion Shine, tá? O Virizion Shine pra você, que ele é um Pokémon do tipo planta e um Pokémon do tipo lutador. Depois do Virizion, eu peguei um Cobalion, e ele é um Pokémon do tipo metal e do tipo lutador. E eu sem querer. Eu joguei pro último sem querer. Não, calma. Pronto, voltei. E depois do Cobalion, eu peguei o Terrakion, que é um Pokémon tipo lutador e do tipo pedra. Mas como eu falei, eu posso falar que eu montei a sua equipe baseada no seu passado, Mas eu peguei exatamente esses Pokémons, porque eles não precisam ser só Pokémons para um combate, eles também podem ser companheiros. E é por isso que eu peguei esse tanto de Pokémon do tipo lutador. E você pode perceber isso, principalmente, eu não vou falar nos jogos, porque eu não joguei todos os jogos, mas eu posso falar pelas HQs, que muitas pessoas que usam tipos de Pokémon como Lance, usa vários tipos de dragão, e não é só para combate, mas a maioria deles são companheiros de muitos anos de vida dele. Então, a maioria desses Pokémon podem ser seus companheiros e ajudar na nossa vida, na nossa vida, na sua vida pessoal, como a sua vida como pai, e também como um escritor famoso e um ícone escritor, falei pintor, como pintor famoso e um ícone bissexual. Agora a gente vai para nossa próxima pessoa, que é o Tessu. Gente, o Desso foi bem específico. Aliás, aniversário do Desso vai ser um dia antes desse vídeo, se eu não me engano, dia 21. Então, é isso, só queria falar isso. O Desso falou que ele gosta do Charizard, Charmander, Charmeleon, e é isso. Então, claramente seria uma equipe do... uma equipe da primeira geração, e de sacanagem eu deveria ter escolhido um Bulbasaur. Mas eu fui muito legal, e todo mundo que falava, eu gosto de tal Pokémon, eu colocava o Pokémon. Eu deveria ter sido bem desgraçado e ter falado assim, você gosta de Charmander? Então toma Squirtle. Toma Squirtle da primeira geração, toma a nona geração, então. Mas eu quis ser mais legalzinho. Então, o primeiro inicial do Desso é um Charmander do tipo fogo. É muito engraçado porque eu fiz toda uma... Tem uma lista gigante de todo o arroba de todo mundo, o artista de todo mundo e também o time de todo mundo. E eu coloco do lado o tipo. Aí o Charmander, do lado tem tipo Charmander. Tá escrito Charmander. Eu não sei porque eu coloquei isso. Coloquei na pressa, não pensei. A minha segunda opção, como o Deus falou que ele gosta do Charmander, eu foquei bem mais na aparência do Deus, porque eu não conheço. Então eu acabei focando um pouco mais na aparência. E eu escolhi o Charmander, né? Porque ele gostava. Mas a sua segunda opção é Clefairy, que atualmente ele é do tipo fada. Mas o tipo fada ele foi incluído, se eu não me engano, na sexta geração. Editor me corrija várias vezes se eu estiver errado. Mas, se eu não me engano, o tipo fada ele foi incluído na sexta geração, e a sexta ou quinta, e a partir disso começou a ter tipo fada. Mas antes, o Clefairy ele era do tipo normal, então muitos pokémons poderiam ter mudado graças a isso. Mas eu peguei um pokémon do tipo fada, e a minha próxima escolha pro Desso é um Dragonite, que é um pokémon do tipo voador e do tipo dragão. Porque você gosta do Charmander, mas, perdão, Charmander não é o tipo dragão. E eu quis colocar um tipo dragão, porque eu vejo o Dragonite como um ótimo Pokémon. Não só em combate, mas como um incrível companheiro. O Dragonite ele é um Pokémon incrível como companheiro. Eu amo isso. Eu acho o Dragonite muito fofo. Pra mim, ele é um dos tipos dragão mais fofos que tem. E a minha quarta opção é o Chansey, que é um Pokémon do tipo normal, por incrível que pareça. A minha quinta, se liga. Eu te dei um Slowbro do tipo Shine. Tipo, um Slowbro Shine, que é um Pokémon do tipo psíquico e do tipo água. E para finalizar o seu time, eu te coloquei um Venomote, que é um Pokémon veneno e inseto.
eu foquei bastante mais na questão de aparência, como eu falei. Alguns podem ser muitas suposições como aparência, mas também como conhecimentos que eu tenho por fora ou por descrições. Então acontece que o seu foi uma questão de aparência, mas a sua equipe, ela pode ser sim, só a sua companheira de vida, só Pokémons que te acompanham pela sua vida, pela sua trajetória, mas também que podem te ajudar a chegar numa liga final. Agora a gente vai para a próxima pessoa, que é Ivy. Esta é a Ivy. Ela é uma Kitsune roxa que lida com muitas almas por aí. E ela falou que, pelo design dela, já conseguiu imaginar os Pokémons favoritos, mas sobre a geração ela não faz ideia, então eu pude escolher. Só que acontece que o design dela é que ela é uma Kitsune. Ela é uma Kitsune, né? E assim, Kitsunes tem na primeira geração. Eu falei que existem Pokémons que são de uma geração, mas eles podem estar em outra. Então, para equilibrar o time da Eve, vocês vão explicar, vocês vão entender. Mas eu escolhi a geração 7. Então, o seu primeiro inicial é o Popplio, um Pokémon do tipo água, que foi muito por questão de aparência, mas eu confio em mim que você vai gostar do Popplio. Você vai gostar pra caramba do Popplio. E como você falou, você consegue saber quais são meus tipos de Pokémon favoritos, eu te dou um Ninetales de Alola, que é um Pokémon do tipo fada e do tipo gelo. E, como eu falei, muitas pessoas podem ter ou Pokémon repetidos ou a evolução de algum Pokémon. Então, o Ninetales, ele evolui do Vulpix e você tem um Ninetales de Alola. O seu terceiro Pokémon é o Mudsdale, que é um Pokémon do tipo terrestre. Eu imagino que ele seja muito mais por questão de companheirismo. Eu imagino o Mudsdale como um ótimo Pokémon de companheirismo. E esse aqui foi engraçadinho escolher. Mas o próximo Pokémon, eu coloquei a versão errada dele. Então, se eu não me engano, eu coloquei a versão errada. E eu vou arrumar isso daqui a pouco. Mas eu estou te dando. Não, mentira, errei. Na versão errada, não. Ou outra versão errada. Eu estou te dando um Drampa Shine do tipo normal e do tipo dragão. E agora a gente vai para a versão errada que eu sem querer coloquei. Não, mentira. Não, gente, calma aí, eu confundi. Não foi a versão errada, não. Eu tava com medo de ter errado a versão que eu coloquei. Mas eu estou te dando um Raichu de Alola. Eu gosto muito da versão do Raichu de Alola. Eu imagino que você se daria muito, muito bem com ele. E para finalizar seu time, um Shiinotic, que é um Pokémon do tipo fada e do tipo planta. E toda essa equipe, eu vou falar, ela sim para combate, mas eu imagino que você conseguiria se dar bem mais como companheiros, como viagens e outras coisas, mais do que combate. Eles podem sim ser para combates, mas eu imagino que você conseguiria se dar bem melhor com eles se você fosse apenas um companheiro de vida. Aliás, Ive, depois me passa o artista aqui, tá? Me passa o artista. Agora a gente vai pra próxima pessoa. Gente, a gente não tá nem na metade, tá bom? Vou falar pra vocês, estamos nem na metade. Tem gente pra caramba participando. A próxima pessoa... Próxima pessoa? É ele mesmo. O meu amigo Fly. O Fly, ele escolheu a 5ª geração. Aliás, essa arte é feita pelo mesmo artista que fez a maioria das minhas artes aqui do canal. A maioria das artes que tem aqui no canal foi o mesmo artista que fez o do Fly, que fez aqui pra mim, que é meu amigo. Ele praticamente mora aqui na mesma... Ele mora, na verdade, na mesma cidade que eu. Muito obrigado, Alex. Vou ver o Alex um dia depois desse vídeo, porque o meu aniversário está chegando, nós vamos comemorar. O Fly escolheu a 5ª geração, e eu vou pegar eu vou pegar a descrição do Fly, porque com a descrição dele foi que eu fiz a escolha dele. O Fly, ele é um aventureiro carismático e também um pouco desajeitado, na qual o mesmo é o dono de um café que fica entre as dimensões. E ele escolheu a 5ª geração. Gente, eu tive uns problemas técnicos, mas já voltei. Não é questão do Fly, mas teve algumas pessoas que
por pouca descrição, eu não consigo lembrar o motivo de eu ter colocado alguns pokémons, mas com o Fly foi, tipo, pessoas que colocaram a descrição, nossa, gente, que isso? Tô parecendo cebolinha. Colocar na descrição, eu consigo explicar melhor o porquê do Pokémon. Mas teve uma pessoa que eu não consigo lembrar. Faz meses que eu coloquei o Pokémon de vocês. Nossa, meu Deus do céu. Mas vamos lá. Novamente, o Fly, ele é. Opa, calma. Sumi do aplicativo aqui. Deu tela preta! Meu Deus, que é isso? Ah, pronto, voltei. O Fly é da 5ª geração. E o seu inicial é o Snivy, que é um Pokémon do tipo planta, que além de ser o favorito do Fly, porque ele deixou isso bem claro, ele também é um Pokémon que seria ótimo para ajudar numa cafeteria. E todos os Pokémons que eu escolhi pro Fly são Pokémons que podem ajudar ele na sua cafeteria. Porque a sua segunda escolha é o calma. É o Purloin, que é um Pokémon do tipo sombrio. Mas ele sim pode ajudar na cafeteria, não só com atendimento ao cliente, mas também na questão de o cliente está estressado, joga o gato em cima dele, joga o gato sombrio em cima dele. A terceira escolha que eu fiz pro Fly é o Sawsbuck, que é um Pokémon do tipo normal e do tipo planta, que a transição não foi direito nele, mas eu escolhi na questão de poder ser um garçom, na questão de levar pratos, ajudar os clientes, puxar a toalha de mesa. Eu escolhi ele por essa questão. E a quarta é o Minchao Shiny, que é um Pokémon do tipo lutador, e novamente para ajudar na cafeteria. Eu imagino que na questão, mesma coisa do Sawsbuck, ajudar clientes, mas também vai puxar um copo da mesa. E se algum cliente falar alguma besteira, não quiser pagar, você joga o Minchao pra cima dele, porque ele é do tipo lutador. A 5ª geração é o Mintinno, que acontece que eu não escolhi ele para ajudar na questão prática, mas na questão de, tipo assim, ele é fofo. Ele é fofo, ele pode ser a imagem do seu café. Ah, venham no café Mintinno, viu? Ele é um Pokémon do tipo normal. E para te ajudar nas entregas, eu peguei um Braviary, que é um Pokémon normal e do tipo voador. E eu peguei bem mais na questão de entrega, porque eu acho que estava faltando isso na equipe. E a equipe do Fly foi montada em questão de ajudar no café. Agora a gente vai pro Haures, que eu acabei dando spoiler de quem era. Na verdade, era por ter da fase feito um drama. Mas a gente vai pro Haures, que é um demônio de Ars Goetia, representado como uma flor humanoide. E seu tipo favorito são planta e fogo e fantasma, já que são 2 elementos que ele combina mesmo sendo opostos. E ele gosta da geração 2. Haures, aliás, deixa de créditos, por favor, me avise. Vamos lá, eu vou ficar aqui em cima. Vamos lá. Gente, calma. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus, criei uma... Gente, calma, criei uma segunda tela. Gente, eu preciso muito de um segundo monitor. Meti uma tela secundária sem querer aqui. Como o Haures, ele falou, né? Que gosta de pokémons planta, fogo e fantasma. Eu basicamente juntei vários pokémons. E como ele é da 2ª geração, eu peguei para ele um inicial, que é o Cyndaquil. Amo o Cyndaquil. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Vou até me erguer aqui, não, calma aí. Ai, porque o Vaporeon... Ai, porque o Cyndaquil... O Telopson, na verdade, Telopson... Ele... Ninguém liga. Amigo, pra mim o Pokémon não fez aquilo. Eu me questiono o porquê... Eita, caiu o microfone. Meu microfone de R$2. Por que alguém escreveu aquilo? Aquilo ali que escreveram? Por que escreveram aquilo? Eu que te pergunto. Deixa o Pokémon em paz. É isso, vamos voltar pro nosso vídeo. O seu inicial, eu peguei um Cyndaquil, como você gosta, do tipo fogo. E pra combinar com planta, eu peguei um Bellossom, que é um Pokémon do tipo planta.
Eu acho que vocês seriam muito companheirismo, vocês seriam muito companheirinhos. Isso seria muito fofo. E eu escolhi por esse motivo. Pro seu terceiro Pokémon ser um Misdreavus, do tipo Shine, né? Que é um Misdreavus Shine e um Misdreavus Shine, calma. Misdreavus Shine, que é um Pokémon do tipo Fantasma. E, como a quarta opção, eu escolhi não só por ser um do tipo Fogo, mas eu imagino que vocês combinariam muito em questão de aparência. Então eu peguei pra você um Haldon, que é um Pokémon sombrio e do tipo Fogo. Eu acho que vocês ficariam, ai, vocês seriam muito combinadinhos. Ai, meu Deus, aquela cena de sentado na poltrona com o cachorro do lado. Ai, seria muito legal. E pra dar uma equilibrada no seu time, eu peguei um de um Pluff, que ele é planeta e voador, mas ele é muito bonitinho. Olha como ele é feliz. Olha como ele é feliz. Ele é muito bonitinho. E, pra finalizar o seu time, um Tiranitar, que é um Pokémon sombrio e do tipo pedra. E eu montei essa sua equipe inteira. E você pode perceber que talvez a sua equipe inteira não seja para combate, mas seriam ótimos companheiros. Eu veria eles como ótimos companheiros. Você seria tipo aquele chefão rico que não entra em combate, ele só fica olhando, só fica olhando. Então essa foi a sua equipe Pokémon, Howlis. Vamos para a próxima pessoa. Meu Deus, gente, tá travando tanto, me perdoem. Eu não sei por que tá travando tanto, é só uma apresentação do Canva. Eu não sei por que isso tá acontecendo. Vamos agora pro Kasaki. Eu tô vendo de falar o nome. O Kasaki é um dos corvos de Odin, que hoje em dia decidiu viver as minhas vidas próprias custas. Decidiu viver as próprias custas coletando informações de todas as formas. Eu tô lendo a descrição ao vivo. E escolheu a geração 3. Vamos lá, calma aí. Calma aí. Nossa, ai, gente, calma. Eu vou me estralar e eu machuquei meu braço, minha mão. Vamos lá. Eu peguei pra você, como inicial da geração 3, um Torchic, que é um Pokémon do tipo Fogo. E a maioria dos Pokémon que eu escolhi pra você não foi na questão de você ser um... Mentira, talvez tenha sido. Talvez se represente porque a maioria deles é voador e dragão. Você vai perceber. Porque o seu segundo Pokémon vai ser um Salamence, um Pokémon voador e também do tipo dragão. Eu também escolhi mais por questão de aparência, porque esses são meio parecidos, talvez. Talvez se você olhar bem profundamente, talvez vocês sejam parecidos. Para depois eu pegar um Flygon Shiny, que é um Pokémon do tipo terrestre e do tipo dragão. Uma pena para vocês, fãs do Flygon, que não tem uma mega evolução. Perdão, gente. Mas, para combinar com a questão de deuses, eu peguei um Absol, que não faz sentido nenhum que eu falei agora, mas é um Pokémon do tipo sombrio. Eu gosto muito do Absol, eu acho que ele combinaria pra caramba com você. Pra quinta opção, essa quinta opção você vai ter que me entender, que é um Pelipper. Gente, eu fui comer uma batata e eu li errado. Eu li a descrição de outro Pokémon. Puta merda. Nossa, vou ter que cortar palavrão. O Pelipper é um Pokémon de água e voador. E novamente, talvez eu tenha escolhido vários tipos voadores pra você. Eu acho só porque você falou que é um corvo, eu falei assim, agora vai ter tipo voador pra todo mundo. Pega voador. Igual o Aloys com tipo fogo. E o seu último Pokémon é o Altaia, que é um Pokémon voador e dragão. E a maioria desses Pokémon dá pra perceber que foi escolhido por questão de aparência, mas também porque você falou assim, ai, corvo, aí eu pensei automaticamente, voa, corvo. Então, essa é a sua equipe, Kasaki. E eu peço gentilmente, eu não sei se eu falei, mas passo a descrição do artista, arroba, e é isso. Vamos para a próxima equipe. Gente, desculpa, eu não tô falando rápido, porque eu já falo rápido naturalmente, então perdão. Vamos para a próxima pessoa. E nossa queridíssima pessoa é o Luke Kaiju. E que ele é um Kaiju gigante. E ele gosta da segunda e da terceira geração. E eu escolhi a segunda geração. Gente, vocês vão perceber, tem uma geração aqui que ela não foi escolhida. Mentira, não foi escolhida? Não foi escolhida. Teve uma geração, uma geração que não foi escolhida. Fiquei bem triste, mas eu deixo passar. A segunda opção que eu peguei pra você
A segunda opção, nossa. Seu inicial é um Chikorita, que é um Pokémon do tipo planta. Eu gosto muito do Chikorita, ele é muito bonitinho. Perdão a pessoas como a Barinana que não gostam do Chikorita, mas o Chikorita, ele é muito fofo. Então, perdões a vocês que não gostam do Chikorita. Porque agora a sua segunda opção é o Null, que é um Pokémon do tipo psíquico. Gostamos do Null. Ele é muito fofinho e quando você lê eu ia falar quando você lê o mangá de Pokémon, você gosta mais ainda dele. É porque ele é tão confusinho que eu gosto dele. Ele é tipo Porygon. Sabe por quê? Porque o Porygon 2 é a sua segunda, a terceira pessoa da sua. Terceiro Pokémon da sua equipe. E não um Porygon 2 normal. Mas um Porygon Shiny, que ele é um tipo normal. O Porygon, por que pareça, ele é um Pokémon do tipo normal. E é isso. Eu peguei um Porygon Shiny e 2 pra você, pra combinar com o Null. Para agora, sua quarta escolha é Pokémon. Ser um Slugma, que é um Pokémon do tipo fogo. E eu escolhi por causa de você ser um Kaiju. E daí você me pergunta, Bex, o que isso tem a ver? Eu também não sei, eu achei que vocês combinariam muito. O Porygon foi uma questão de aparência, vocês são tipo idênticos. Para agora, a sua quinta opção na questão de combate ser um Scizor, que é um Pokémon do tipo inseto e do tipo metal, mas eu escolhi ele bem mais por questão de combate. Para a sua última opção, essa aqui é engraçada, ser um Murkrow, um Pokémon sombrio e voador. Não ria do Murkrow, ele é muito bonitinho e ele é uma ótima escolha de companheiro. Luke, não me questione a sua equipe. Você não entendeu, você não entenderia. Luke, você não entenderia. Você não entenderia, mas aceite a sua equipe, aceite a equipe que eu lhe dei. Aceite a equipe que eu lhe dei. Eu sou tipo professor. Pra todos vocês, eu sou um professor Pokémon. Agora a gente vai. Ai, eu fiquei muito feliz. Porque o Nimbus escolheu a geração 8. O Nimbus é um metaleiro rebelde de um futuro distópico com poderes de manipular forças e energias. E ele não conhece muito Pokémon, mas ele gosta do Lycanroc e o Obstagon. Então, eu fiz questão de escolher a geração 8. E vamos falar agora do Nimbus, porque o inicial dele vai ser o Scorbunny, um Pokémon do tipo fogo. Eu imagino que vocês combinariam muito no combate, porque o Scorbunny, quando ele evoluir, você vai ver o quão forte ele é. Porque a sua segunda opção é o Obstagon, claramente, que é um Pokémon sombrio e metal. Eu escolhi muitos Pokémons que você vai perceber que são. Que tem a mesma. Que eu peguei, tipo. Eu peguei levemente a estética sua. Não só a sua estética, mas como a sua história. Então, o seu terceiro é o Corviknight, que é um Pokémon voador e metal. Eu imaginei que vocês combinariam muito. E eu coloquei vários equilíbrios. Não vai começar agora, mas você tem um Dragapult, que é um Pokémon dragão e fantasma. Esses três últimos, que é muito questão de estética, mas eu ia falar que esse aqui não, mas esse aqui é sim por estética, que é o Haterene. Nunca se fala o nome dele. Haterene, que é um Pokémon psíquico e fada. Eu escolhi exatamente porque você falou que tem poder de manipular forças e energias, e eu acho que o Haterene combinaria muito com essa questão. Mas o seu equilíbrio nessa equipe toda é um Applin Shiny, que é um Pokémon planta e dragão. Sim, eu te estou te dando uma maçã minhoca, para no fim você ter uma mega maçã minhoca. E é isso. Então eu espero que você tenha compreendido a sua equipe, porque foi muito questão de. Foi muito questão de. Como posso explicar isso? Foram. Eu não sei como explicar. Eu não sei como explicar exatamente essa palavra. Mas, gente, foi muito questão estética. Foi muita questão estética. E não, esse aqui foi lore. Esse aqui foi questão estética e lore. Talvez esses três aqui tenham sido estética, mas os outros dá pra entender, né? Dá pra entender um Applin ali no meio? Dá pra entender o Applin? Eu acho que dá. Nossa próxima pessoa é o Assi, de um querido amigo meu, que é o Stars. Ué, o nome não foi? Ué.
Gente, cadê o nome? Cadê o nome? Gente, calma aí. Opa, calma aí, calma aí. Calma aí. Cadê? Não, calma aí. Bugou o nome, bugou o nome. Que isso? Bugou o nome, que isso? Tá podendo isso? Tá, bora lá. Nossa próxima pessoa é o Stars, que ele é um remanescente de estrela demônio, algo ao de Perseus, e é uma astrologia, roubar coisas, infernizar a vida de pessoas, e o seu marido Madágio. É isso. Como no na verdade, algumas pessoas, como o Alex, eu pedi para ele escolher uma geração de 1 a 9, porque ele não me deu nenhuma descrição de geração, então ele escolheu a sexta. E eu vou te falar, foi bem difícil isso daqui. Então, o seu inicial é o Frock, que é um Pokémon do tipo água. E perdão a todos que não gostam dele, mas ele é irado pra caralho. Então, o seu primeiro inicial é um Frock. Pro seu segundo Pokémon, ser um Pangoro, que é um Pokémon do tipo sombrio e lutador. Eu imagino que vocês se dariam muito bem nessa questão. E você vai perceber que tem muitos Pokémons que são mais estética, como o Meowstic Shiny. O Meowstic Shiny. Eu acho que combinaria porque me lembra muito uma estrela. E ele é do tipo psíquico. Para a quarta opção, ser o Honed, que é um Pokémon fantasma e metal. E, novamente, a gente é muita questão de estética. Pura estética. Porque o seu quinto é o Dragalge, que é um Pokémon veneno e dragão. Falar. Vocês seriam um hype. Você aqui, eu seria hype pra caramba, tá? Perdão a todos, mas essa aqui é uma puta equipe. Pra sexta e última opção, ser um Carbink, que é um Pokémon de tipo fada e pedra. Que ele é o nosso equilíbrio. Temos um Frock, um Pangoro, o Meowstic, o Honed e o Dragalge. Aí tem um Carbink. Olha ele bonitinho. Ele parece um coelho. Um coelho dentro de uma pedra. Ele é muito bonitinho. Você aceita a minha escolha? Você aceita a minha escolha? É uma boa escolha, é uma boa escolha. Eu devia ter colocado meu rosto nerd, né? Deixa eu deixar meu rosto nerd aqui. Você aceitaria minha escolha? Você aceitaria minha escolha? Tipo, hype pra caramba, tá? Hype pra caramba essa equipe. Ela realmente é por estética. Nossa, gente, agora que eu tô usando esse rosto. Vamos agora para a nossa próxima pessoa. Gente, por incrível que estamos acabando. Eu falei que estávamos no meio, não tô nem na metade, mas estamos acabando. E a nossa... Nossa, eu machuquei meu braço agora. Mas a nossa próxima pessoa vai ser o nosso querido Torquel, um querido colega meu. E o Torquel, ele é um lobão, ele trabalha como caçador de recompensas. Acho que é rabugento, eu não entendi a palavra, é rabugento e já tem uma certa idade. Ele gosta de beber e como ele não conhece muito Pokémon, ele vai de primeira geração. Isso aqui, vocês que escolhem primeira geração, vocês são muito... Esqueci o nome da palavra. Mas são pessoas que não gostam das gerações depois de, sei lá, da terceira ou quarta. E a nossa primeira escolha pro Torquel é um Squirtle. Até agora ele não foi o Squirtle. Eu escolhi... Na verdade, agora, de todo mundo tem primeira geração, só teve Charmander, né? Mas agora temos o Squirtle, que é um Pokémon do tipo água. Para sua segunda escolha, ser um Alakazam, que é um Pokémon psíquico. E por quê? Como você tem 45 anos, você já tá naquela certa idade, e você gosta de beber, quando você sentir uma dor de cabeça, você fala assim, Alakazam, dor de cabeça. Aí ele joga alguma habilidade dele psíquica, que provavelmente ele não existe uma habilidade dessa, claramente não existe uma habilidade no Alakazam, e ele remove a sua dor de cabeça. É praticamente uma propaganda Pokémon. Tem o seu Alakazam, ele remove 2 de cabeça. Param, pam, pam, pam. Nossa, isso aqui foi... Não, isso aí não... Tá, próximo. Esse aqui, eu acho que eu escolhi muito porque eu acho que ele seria muito legal de dormir. E eu escolhi um dito pra você.
o seu colega, você abraçar enquanto dorme vai ser um dito. Porque ele é. Eu não sei como que é um dito, tipo, como que é tocar num dito. E eu não sei, eu não imagino, ele não, claramente não é igual uma slime, mas eu imagino que ele seja igual uma slime. Pra combinar com o seu jeito todo lobão, assim, eu não peguei um lobo. Eu peguei pra você um Gengar, que é um Pokémon tipo fantasma e venenoso. Mas para equilibrar essa equipe, eu te dou um Psyduck Shiny, que é um Pokémon do tipo água. E como ele tem muitas altas dores de cabeça, o Alakazam vai tirar a sua dor de cabeça, meu Deus do céu, a sua dor de cabeça e a dor de cabeça do Psyduck, porque o Psyduck é um Pokémon que tem muitas dores de cabeça. Então eu estou te tornando pai. Você agora vai ser pai do Psyduck, porque ele precisa de alguém para cuidar dele. E agora seu último Pokémon é o Aerodactyl, que é um Pokémon pedra e voador, um Pokémon que veio das antigas, um velho Pokémon, para combinar com a sua idade, um Pokémon com uma certa idade já, né? Porque o Aerodactyl é um dinossauro. E para combinar com a sua certa idade, estou te dando um Aerodactyl. Gostou, Torquel? Gostou? Gostou da equipe? Gostou da equipe? Gostou da equipe? Agora que eu percebi que eu tenho um joelho? Acho que eu tenho. Percebi isso agora. Agora, vamos para a próxima pessoa. Nossa, a próxima pessoa é o urso. Que ele escreveu palavras. Urso Cottage Core. Escuta black metal e folk e toca um violãozinho e te dá conselhos sobre a vida. Aliás, urso, artista, me passem artista, cadê o artista? Artista, me passem artistas, por gentileza. E, vamos lá. O urso escolheu a primeira geração, eu não aguento mais você escolhendo a primeira geração. E como você escolheu a Cottage Core, eu estou te dando um Bulbasaur. Ai, bati o dedo. Aliás, curiosidade, o Bulbasaur e o Bulbasaur e o Rowlet são os únicos iniciais que chegam com dois tipos. São os únicos iniciais que eles têm dois tipos na primeira evolução, porque o Bulbasaur ele é de planta e veneno e o Rowlet ele é do tipo planta e voador. E o seu segundo Pokémon é um Kabuto, que é um Pokémon do tipo pedra e água. Eu tô falando tanto tipo que, que minha cabeça já tá borbulhando tipos Pokémon. Para sua terceira opção, ser um Hitmonchan, que é um Pokémon lutador. E eu acho que você combinaria muito nessa estética. Eu tô pegando muito estética floresta, né? Será que é porque você é um urso? Acho que eu peguei muito essa estética floresta. Pra agora, o seu quarto Pokémon ser um Pikachu. Tava faltando. Eu acho que o que mais tava faltando era um Pikachu e alguém com o Lucario. Eu não coloquei Lucario pra ninguém. Mil perdões, mas é porque a geração do Lucario só teve uma pessoa. Então, mil perdões, quem não teve Lucario. Infelizmente, faltou um Lucario pra alguém, né? Mas você também vai ter um Ponyta Shiny, um Ponyta azul. Um Ponyta Shiny, ele ainda é do tipo fogo, mas ele fica azul e isso é muito lindo. Eu acho o Ponyta Shiny maravilhoso. Eu lembro que eu tava jogando Pokémon Arceus e tinha um Ponyta Shiny, foi muito irado, foi o primeiro Shiny que eu peguei, foi o Pokémon Arceus. Assim, em jogo de Pokémon, porque Pokémon GO eu tenho vários Shinies, mas o Ponyta foi o primeiro, na verdade, o meu primeiro. E, pra finalizar a sua equipe, você tem um Abra, que é um Pokémon psíquico. E dá pra perceber que a maioria desses Pokémons eu peguei mais pela estética floresta mesmo. Dá pra perceber que são uns Pokémons meio jardim, meio floresta, Branca de Neve. Você é tipo a nossa Branca de Neve, só que você é um urso daí. Você é o nosso urso, branca do urso de neve. Você é tipo o nosso urso de neve. Ou deve ser a nossa urso adormecido, a Bela Adormecida que sabia mexer com os animais. Mas também a nossa Branca de Neve. A nossa Branca de Neve versão Pokémon. Que a maioria deles é muito questão de. Muito questão floresta, muito cottage de cor. E agora? Gente, eu não sei quantas horas vai dar esse vídeo. Mas estamos finalizando com a nossa última pessoa.
A nossa última pessoa é a Vanitas. Ela é uma caracal bobinha que adora animais. E ela escolheu a sexta geração. Eu tô muito triste porque eu preparei umas transições muito bonitinhas e nenhuma delas foi. Vanitas, por gentileza, passar o artista porque não consegui achar. E, nossa, gente, eu não acredito que eu não achei a. Que eu não achei a. Eu não achei a. Eu falo que não tá indo as transições. Mas como a Vanitas escolheu a sexta geração, eu dei pra ela um Froak. Assim como eu dei pra algumas pessoas, eu escolhi um Froak pra você. E como a Vanitas gosta de animais, todas as escolhas de Pokémon para ela foram mais focadas em animais. Foram totalmente focadas em tipos de animais. Porque o seu próximo Pokémon é um Talonflame, que é um voador fogo. E para mim o Talonflame é claramente um falcão, uma águia. Eu não sei a diferença de falcões e águias. Mas eu escolhi também novamente pela estética de animais. Porque o seu terceiro, o terceiro eu escolhi porque combina com você, que é um Dedenne, que é um fada elétrico. Eu acho que vocês, de aparência, vocês combinariam muito. Vocês são muito. Vocês são, vocês são claramente iguais, vocês são claramente idênticos. Só que você é uma caracal e ele é um rato. Ele é um ratinho. Ele é tipo o Pikachu. Ele é realmente tipo o Pikachu, na verdade, né? E o seu quarto Pokémon é o Gogolt, que é um Pokémon planta e ele é um. Eu vou arriscar dizer que ele é um bode, só que eu não sei se ele é realmente um bode, porque bode é aquele que fica nas montanhas, pulando pelas montanhas. Eu espero que seja, pois se for, você tem um Gogolt, que é um bode. Pra ele equilibrar um pouco, eu te dou um Aurorus, que ele não é exatamente, eu não posso dizer que ele é um animal, porque o Aurorus parece um dinossauro. Então dá pra dizer que você cuida de animais jurássicos. O Aurorus, ele é pedra e gelo. E, para finalizar, a sua equipe focada em animais, eu não aguento Canva atacando esse negócio no meio. A gente finaliza com o Bunnelby, um Bunnelby Shiny, que é um Pokémon do tipo normal. E como eu falei, como você adora animais, você pegou o lugar do urso como Branca de Neve. Você é a nossa Branca de Neve. Neve, Branca de Neve, com um sapo, um falcão, um rato, um bode, um dinossauro e um coelho para equilibrar. Você, Bonitas, é a nossa Branca de Neve. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu acabei de perceber que eu não fiz a transição nesse vídeo, mas eu queria falar algumas coisas. Acabamos, gente. Eu vou de falar algumas coisas. Perdão, aqui eu não consegui explicar melhor. Eu realmente gostaria de ter explicado melhor, mas eu não consegui. Eu espero que a minha explicação tenha sido muito útil para vocês. E aqui do lado eu coloquei quantas pessoas teve em cada geração. E na primeira teve 4, na segunda teve 3, na terceira teve 1, na quarta teve 1, na quinta teve 3, na sexta teve 2, na sétima teve 2, porque eu participei, na oitava teve 1, e a nona geração não teve ninguém. Ninguém participou da nona geração. Ignoraram a nona geração, é isso. Se lasca, a nona geração foi praticamente isso. A nona geração não é ruim, mas nem todo mundo gosta. E eu espero muito, profundamente, que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu peço perdão que eu demorei 9 meses para lançar esse vídeo aqui, mas ele foi feito com muito carinho. Eu realmente gostei de ter feito tudo isso. E ano que vem, o próximo vídeo, o tema dele vai ser sobre Cookie Run Kingdom, que é um dos meus jogos favoritos. E eu prometo que esse vídeo do Cookie Run Kingdom vai ser lançado bem rápido, mas sobre ele só no ano que vem. Se der certo, quem sabe eu consigo fazer 2 vídeos desse por ano. Mas é isso. As minhas redes sociais vão estar na descrição. Caso vocês queiram acompanhar meus cosplays, as minhas outras coisas, vocês podem me acompanhar nas minhas redes sociais, que vão estar tanto na descrição como aqui na tela. E você também pode conhecer um pouco mais da ZT Productions, que é uma desenvolvedora e produtora e distribuidora de jogos
Mas é isso. Eu fico muito feliz. Eu espero que vocês gostem de conhecer mais dos meus conteúdos, além do VTuber, com arte e cosplay. E é isso. Muito obrigado. E agora, Bex. Saindo!